O tema da pregação hoje é Pregue como João Batista. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Repare que Lucas ele coloca aqui 7 poderosos de sua época. Um imperador, 4 governadores e 2 sumos sacerdotes. Ele coloca de propósito. O texto continua. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio, não para os poderosos, veio para João, filho de Zacarias, lá no deserto. Verso 3. Ele, porém, percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Pregando o quê? Batismo de arrependimento. Não pregando Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores, aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então aqui Lucas ele apresenta para nós 7 poderosos de sua época. E ele diz que a palavra de Deus não veio a esses 7 poderosos. Não veio aos sumos sacerdotes Anás e Caifás, que estavam lá na capital em Jerusalém. Não, a palavra de Deus veio a João Batista lá no deserto, ao filho de Zacarias. Temos aqui um contraste. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, viviam na capital de Jerusalém, lá onde concentrava o poder. Porém, João Batista vivia debaixo do sol do deserto. Os sumos sacerdotes vestiam-se muito bem. As suas roupas eram enfeitadas com pedras preciosas. João Batista, pelo contrário, vestia-se com roupas de pelos de camelo. Os sumos sacerdotes comiam carne no templo. Porém, a comida de João era totalmente diferente. Ele comia mel silvestre e gafanhoto no deserto. Às vezes no final do culto, tem um bolinho, às vezes aqui, os irmãos trazem um salgado, um café. Se você fosse na igreja de João Batista, o que teria no final era mel silvestre e gafanhoto. Era isso que nós iríamos comer. Então o texto mostra que a palavra de Deus não veio aos sumos sacerdotes. Veio a João Batista no deserto. Lucas registra aqui também vários nomes importantes de sua época. Nome de governadores. Nomes do imperador de Roma, Tibério. Por quê? Por que ele apresenta esses nomes? Porque a fé cristã é baseada em um fato histórico, Essa é a primeira lição que podemos tirar desse texto. Lucas aqui citou 7 autoridades para registrar isto como um fato histórico, pois esses líderes eram símbolos da época. Por que ele escreveu esses nomes? Se preocupou com isso? Para não deixar dúvida aos leitores. Ele cita 7 para não deixar nenhuma dúvida que de fato ali tudo que ele estava relatando era verídico, era verdadeiro. Por exemplo, eu poderia dizer, olha, eu vivi no tempo do presidente Fernando. Qual Fernando? Fernando Collor
o Fernando de Mello. Então, Lucas, preocupado com o seu escrito, com o seu evangelho, ele coloca nome de pessoas importantes, pessoas famosas. Porque quem quer contar uma mentira, contar uma fábula, ele não vai ficar colocando detalhes, né? Ele não vai dizer, olha, tudo isso aconteceu lá no bairro da Retiro da Mantiqueira, nós morávamos na rua do vereador Fafá, nós vivíamos na época em que o Kleber era prefeito de Cruzeiro. Quem quer contar uma mentira, uma fábula, ele não vai dar detalhes. Então, Lucas ele apresenta detalhes, localidades e pessoas importantes de sua época. As pessoas poderiam, então, averiguar. Será que isso que Lucas escreveu de fato é verdade? Essas pessoas existiram? Existiram, e as pessoas, então, poderiam lá e averiguar se de fato o que Lucas escreveu era verídico. Quando nós olhamos, então, para a fé cristã, nós vemos que a fé cristã é um fato histórico. Jesus existiu. A pessoa, o homem Jesus existiu. Muitas pessoas podem dizer, Jesus não foi Deus. Mas eles não podem negar que Jesus existiu, que ele foi um homem. Outro fato também que mostra que Jesus é um fato histórico é o testemunho a respeito de Jesus. O testemunho de Jesus é forte. Por quê? Porque pessoas morreram, perderam tudo para afirmar que viram ele sendo morto na sexta-feira, mas ressuscitado no domingo. Eles perderam tudo, perderam família, perderam dinheiro, perderam a própria vida para manter esta verdade. Ninguém mente para perder. As pessoas mentem para ganhar algo. Os políticos mentem porque eles ganham maletas de dinheiro. Então o testemunho de Jesus tem sangue no meio. Diferente do testemunho de inúmeras outras religiões, aonde, na maioria das vezes, o profeta ele fala com o anjo ou fala com Deus, mas não tem nenhuma testemunha. É ele Deus, e as pessoas acreditam que ele falou com Deus. E nesses testemunhos não há morte, não há sangue. Então o testemunho de Jesus é muito mais valioso e muito mais poderoso do que o testemunho de outras religiões. Por exemplo, o testemunho de Maomé. Maomé diz que falou com um anjo. E Deus, através do anjo, lhe deu o Alcorão. Quem pode questionar? Ninguém. Por quê? Como podemos averiguar, na verdade? Não tem como. Ele disse ter falado, então nós temos que acreditar cegamente que ele falou com o anjo. A mesma coisa acontece na seita dos Mormons. Joseph Smith deu ali um livro dourado. Então as pessoas têm que acreditar. A fé cristã não. A fé cristã ela pode ser averiguada e o testemunho é verdadeiro, o testemunho é forte. Você pode investigar a história secular e você vai ver que Jesus existiu. O homem Jesus existiu. Se você ler o livro de Flávio Josefo, um historiador judeu, você vai ver lá ele relatando que Jesus existiu e ele diz que os seus discípulos diziam que ele havia ressuscitado e que ele era Deus. Ele, porém, não acreditava, mas ele relatou que o homem Jesus, ele existiu lá naquela região. Então, a verdadeira fé cristã, ela não é uma ideia acerca de Deus, mas ela é um fato. O filho do carpinteiro, o filho de José, filho de Maria, morreu na sexta e ressurgiu no domingo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que inúmeras pessoas viram Jesus ressuscitado. Jesus apareceu para os discípulos várias vezes, apareceu para mais de 500 pessoas, então houve vários relatos da sua ressurreição, mostrando que a fé verdadeira ela é um fato, ela é verídica. Se você assistir o filme chamado Em Defesa de Cristo, você vai ver ali um fato, um relato verídico de um homem que era jornalista e ateu, e ele descobre que a sua mulher agora se converte ao cristianismo. E ele, bravo, querendo refutar essa nova crença de sua esposa, ele foi estudar a fé cristã. Ele foi averiguar, ele foi atrás de provas para mostrar para ela que Jesus nem existiu. E qual foi a conclusão? A conclusão foi que ele conseguiu perceber que a fé cristã é verdadeira. Ele se converte a Cristo Jesus. Isso virou até filme.
Então Jesus, ele existiu. O nosso calendário é dividido entre antes e depois de Cristo. Quem faria, né, um calendário ali sobre uma pessoa que nunca existiu? Jesus Cristo, ele existiu, e a fé cristã, ela também é um fato histórico. Em segundo lugar, o que podemos tirar desse texto? Os poderosos não receberam a revelação de Deus, pois se tornaram inimigos da fé. No verso 2, Lucas nos apresenta dois nomes, Anás e Caifás. Eles eram sumos sacerdotes. E o texto diz que foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, né? Lucas coloca ali o nome de Anás e Caifás do ladinho de João Batista, para mostrar que João Batista era um contraste à falsa religião judaica. A religião instituída por Deus foi corrompida. E Anás e Caifás faziam parte dessa corrupção. A regra era Deus falar primeiro com o sumo sacerdote, para então o sumo sacerdote falar com o povo. Mas, como os sumos sacerdotes ali do povo de Israel haviam se corrompido, Deus resolveu não falar com eles, mas Deus foi falar com o profeta João Batista no deserto. Interessante que Anás e Caifás não eram pagãos. Eles conheciam, eles estudavam a lei de Deus. Eles faziam parte da religião instituída por Deus. Porém, se desviaram do propósito original, tornando-se então uma religião falsa, juntamente, né, com o seu sacerdócio. Hoje acontece a mesma coisa. A maioria das igrejas se corromperam e vivem um falso evangelho. Vivem na corrupção. Mas mediante essa corrupção religiosa, Deus levantou João Batista para combater os falsos religiosos de sua época. O ministério de João Batista foi combater esses falsos crentes. Você não vê relatos de João em seu ministério combatendo os deuses pagãos, as falsas religiões, as religiões pagãs, mas ele estava combatendo aqueles que se diziam ser o povo de Deus. Então esse foi o combate de João Batista. E hoje, infelizmente, esse também deve ser o nosso combate. Nós devemos lutar contra o falso cristianismo, a falsa religião, os falsos pastores. João Batista nos ensina que os cristãos verdadeiros devem combater o falso cristianismo e o falso pastor. Nós vemos isso na Bíblia, não só na vida de João. João Batista combateu os falsos, os apóstolos combateram os falsos, o próprio Jesus Cristo morreu porque ele combateu os falsos religiosos. Então isso nos mostra que é um dever nosso, não é uma opção. Todo cristão deve combater a falsa religião, o falso crente, com a verdadeira doutrina, com o verdadeiro evangelho. Nós deveríamos ficar incomodados em ver as seitas, as falsas religiões, os falsos evangélicos, as falsas igrejas crescendo a cada dia. Isso deveria nos incomodar e fazer com que nós agíssemos e pregássemos a essas pessoas para que elas possam ser libertas e verdadeiramente serem salvas, porque uma falsa religião, um falso pastor mata. Um falso cristianismo mata, envia pessoas para o inferno. É o que Jesus disse lá em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, esses homens estavam enviando pessoas para o inferno. Eles mesmos estavam indo para o inferno e levando outras pessoas juntos. Então, o falso cristianismo mata. Por isso que nós devemos combater a falsa religião e as falsas igrejas. O confronto de Jesus foi a mesma coisa. Jesus confrontou os falsos religiosos, aqueles que se diziam povo de Deus. Ele morreu por isso, por confrontar os fariseus, os escribas. Então Lucas nos mostra que a falsa religião, o falso cristianismo, o falso pastor, produz falsa conversão. Ali nós vemos que o povo estava longe de Deus.
Eles se achavam o povo de Deus apenas por serem descendentes de Abraão. Eles se orgulhavam, eles batiam no peito e se achavam o povo de Deus. Olha, nós somos descendentes, o sangue de Abraão corre em nossas veias. E aí João Batista vai dizer: vocês estão se enganando, vocês são víboras, vocês estão se camuflando como as víboras, achando que são o povo de Deus e não são. Vocês não têm frutos em suas vidas. A fé de vocês não é evidenciada por frutos. Vocês são falsos, vocês são filhos do diabo. Vocês estão na falsa religião. Muitas pessoas, quando vêm e nós pregamos dessa maneira, confrontando a falsa religião, o falso pastor, hoje até os crentes dizem: olha, pare de pregar essas coisas, para de ser divisivo, pregue o amor. Mas não existe amor sem verdade. O amor verdadeiro vem acompanhado da verdade. E Jesus, por amar o seu povo, Jesus, por amar a humanidade, ele pregou a verdade, ele confrontou o falso ensino, e por isso eles o mataram, eles o perseguiram. Então, que nós, não venhamos nos corromper, que nós possamos não nos tornarmos inimigos da fé, como se tornaram aqueles fariseus, aqueles escribas e a maioria dos judeus. Que nós possamos estar na verdadeira religião de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Deus fala fora do círculo dos amantes do poder. Como eu disse, a palavra de Deus veio a João Batista, não aos poderosos. Tibério César estava sentado no trono em Roma. Pilatos estava governando na Judéia. Caifás estava sentado na cadeira de Moisés. Todos eles estavam lá nas capitais, lá aonde reside o poder, lá onde as pessoas gostam de estar. Porque nas capitais está a maioria das pessoas. É lá aonde as pessoas estão em evidência. Porém, a palavra de Deus veio não na capital, veio no deserto, a João Batista. Interessante também que Jesus exerceu todo o seu ministério fora dos grandes centros. Jesus só foi pregar em Jerusalém, na capital, no final do seu ministério, quando ele foi para a cruz, na época da festa da Páscoa. Mas durante todo o seu ministério ele ficou na Galileia pregando. Ficou ali naquelas regiões. Até os seus irmãos, com motivações malignas, disseram para Jesus: olha, você que diz fazer essas coisas, porque os irmãos de Jesus eram incrédulos, eles não acreditavam em Jesus, ele disse, vai para a capital, você quer ser conhecido? Vai para lá. Vai para lá. E você vai ser reconhecido. Nada contra, irmos para a capital. O problema é que a maioria das pessoas que gostam de ir para a capital é porque lá elas vão ser vistas, vão estar em evidência. Lá os pastores gostam de abrir igreja porque lá tem muito dinheiro. Lá a arrecadação é maior. Lá há mais concentração de poder. Então muitos pastores, eles gostam da capital. Pessoas que amam o poder gostam desses locais, onde há muita gente, onde há muito poder. Deus pode usar poderosos, mas Deus não usa homens que amam o poder. Porque homens que amam o poder não são usáveis. Deus usou Davi, Deus usou Salomão, mas homens que amam o poder, eles se corrompem. Homens que amam o poder, eles negam a verdade. Seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Uma pessoa que ama o poder, que ama o dinheiro, que ama estar em lugares de destaque, ele vai pisar nos outros, ele vai mentir, ele vai enganar. Você vê isso às vezes numa fábrica, no trabalho, em vários locais, mas isso acontece infelizmente até dentro da igreja. Pastores que amam o poder fazem de tudo, mentem, enganam para estar em locais de destaque. Então quem ama o poder nega a verdade. Em Jerusalém, na capital, estavam então os amantes do poder, Anás e Caifás. Lá tinha religião bastante para enviar as pessoas para o inferno. Segundo a lei de Deus, só poderia existir um sumo sacerdote. Então aqui já vemos que havia uma corrupção.
O texto diz que tinham 2. Poderia apenas haver um. Alguns historiadores dizem que havia 2 porque os romanos, eles escolhiam quem seria o líder do povo. Provavelmente eles tiraram Anás e colocaram Caifás. Anás era sogro de Caifás. Talvez Caifás, mais jovem, mostrando o poder, né, sobre o povo, colocaram ele. Não temos certeza. Mas já havia então uma corrupção, uma distorção da religião instituída por Deus. E se na igreja o pastor está preocupado só com a manutenção do poder, ele não será fiel à pregação e muito menos, né, quando for preciso confrontar as pessoas. Às vezes nós vemos isso em igrejas onde há eleição de 4 em 4 anos de pastor. Tem pastores que se corrompem, não pregam a verdade, negam, são omissos. Por quê? Porque daqui a 4 anos tem eleição. Então, se tem eleição e eles estão preocupados com o poder, eles não vão pregar mensagens que confrontam o pecado das pessoas. Eles vão pregar mensagens de consolo. Vão falar sobre pecado genericamente. Vão falar arrependam-se. Mas não vão ser incisivos contra o pecado. Porque eles correm o risco de saírem do poder. Então, quem ama o poder, nega a verdade. O falso pastor diz que prega o amor, mas na verdade, ele ama o poder. É isso que acontece em inúmeras igrejas. Por exemplo, olha o exemplo de Pilatos. Veja como ele amava o poder e não a verdade. Jesus recebeu uma pergunta de Pilatos, né? O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, mas não quis saber a resposta. Ele não estava preocupado com a verdade. Pilatos estava preocupado em manter o seu poder. Ele já havia sido advertido por sua esposa. A esposa de Pilatos havia tido um sonho, e nesse sonho ela viu que Jesus era inocente. E ela disse, não mexa com esse justo, não mexa com esse homem, ele é inocente, não o condene. Mas Pilatos não estava preocupado com a verdade, Pilatos estava preocupado com o poder. E para agradar os judeus, os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, Pilatos mandou crucificar Jesus. Pilatos sabia que os escribas e fariseus entregaram Jesus movido por inveja. Ele mesmo analisou e viu que Jesus não tinha crime nenhum. E aí então, ele querendo se safar da responsabilidade, ele pega uma bacia e lava as mãos. E com isso ele acha que ele ficou isento da morte de Jesus Cristo. O texto diz que depois que Jesus disse que era Deus, ele ficou mais atemorizado ainda. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, diante da sua consciência sendo avisada, ele decidiu ir até o fim, matar Jesus. Por quê? Porque Pilatos, ele amava o poder, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria fazer a vontade de Deus, mas ele queria fazer a vontade do povo. E assim acontece em inúmeras igrejas. O pastor preocupado com a manutenção do seu poder, ele não vai ser fiel a Deus, não vai ser fiel à pregação, ele não vai nos confrontar quando preciso, né? Ele vai pregar coisas que agradam o ouvido das pessoas para manter os seus impérios. A mesma coisa aconteceu com Caifás, o sumo sacerdote. Movido por inveja, para não perder o seu cargo, ele articulou para que Jesus fosse morto. Nós temos um exemplo disso, a parábola da vinha. A parábola da vinha dita por Jesus começa dizendo assim, um homem tinha uma vinha, tinha um campo. E ele ali colocou lavradores no campo para cuidar da sua vinha. E com o passar do tempo, quando fosse a época de dar frutos, ele arredou ali, né? Ele enviou servos para receber o devido valor, receber o ganho, né? Porém, a parábola diz que os lavradores mataram os servos do Senhor, do dono da vinha. E ele enviou vários servos, e todos foram mortos pelos lavradores. Até que o dono da vinha disse, vou enviar meu filho. Aí eu acredito que eles não vão ter a ousadia de matar o meu filho, eles vão respeitar.
Mas quando os lavradores viram o filho, eles pensaram: vamos matar este homem, o filho do dono da vinha, porque ele é o herdeiro, e aí nós seremos o herdeiro da terra. E assim fizeram, mataram até o filho do dono da vinha. Aí Jesus faz uma pergunta: quando vier o dono da vinha, por acaso não enviará juízo a esses homens? Com certeza. E por que esses lavradores, a todo custo, mataram aqueles homens e o filho, né? Porque eles queriam estar no poder. Jesus estava se referindo aos fariseus, que amavam o poder, que amavam, né, ali serem líderes do povo, estar no poder, serem amigos de Roma. Então, quem ama o poder, ele nega Jesus Cristo. A pregação do Evangelho consiste em chamar as pessoas ao arrependimento. Um pastor que não prega sobre arrependimento, ele não ama as pessoas. Ele não ama a Deus. Ele ama o seu reino, não o reino de Deus. Mas muitas pessoas dizem, quando nós pregamos assim, né? Isso gera divisão, isso gera polêmica. Vamos pregar o amor. Mas a Bíblia diz lá em Lucas 3, nos dá um exemplo, né, de como era a pregação de João Batista. Como era a pregação dos homens de Deus do passado. Bem diferente das pregações que nós vemos hoje. Diz assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido, guarde essa palavra, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. A mensagem de João Batista era de confronto, repreendendo o pecado de Herodes. Esse é o verbo, repreender. Diferente da maioria dos pastores e pregadores atuais. Uma certa vez estava lá, no programa de TV, numa entrevista. Tammy Gretchen, homossexual, e o pastor ali, piadista, né, que todos conhecem, o pastor Cláudio Duarte. E aí foi feita uma pergunta, né, sobre o homossexualismo. E esse pastor, ao invés de confrontar o pecado desta mulher, chamada Tammy, dizer que aquela prática Deus não se agradava, e se ela continuasse, ela ia ser condenada ao inferno, ao horror eterno, ele se acovardou. Ele fez o politicamente correto. Ele quis agradar gregos e troianos. Qual foi a resposta dele? Olha, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores e não abro mão. Ou seja, estou agradando os evangélicos. Mas aí ele continua dizendo: mas eu te respeito. Ou seja, ele agradou gregos e troianos. Ele diz respeitar algo que é imoral. Deus abomina essa prática. Então nós não podemos respeitar algo que Deus abomina. Algo que é imoral, nós respeitamos aquilo que é moral. Eu não posso dizer: olha, eu não concordo com a prática do pedófilo, mas eu respeito. Não existe isso. Isso é loucura. Então nesta frase, esse pastor, ele negou a fé, negou a verdade, para agradar a todos. Talvez para receber um novo convite, para não ser criticado nas redes sociais, não ser cancelado. E ele foi covarde. Com certeza, esta moça, ao ouvir essa frase, ela saiu dali do mesmo jeito. Não, o seu pecado não foi confrontado. E ele, né, levou essa culpa sobre si. Se esse pastor de fato amasse de verdade, ele pregaria como João Batista: arrependa-se. Você está em pecado. A sua prática vai levar você para o inferno. Isso sim é amor. É mostrar para as pessoas os seus pecados. Isso sim é amar de verdade. Porque se você vê a pessoa tomando veneno e você não fala nada, você é a pessoa mais sem amor que existe. Se nós amamos as pessoas, estamos vendo que elas estão tomando veneno, estão prestes a morrer, nós iremos gritar, nós iremos alertar: pare com isso. Isso vai te levar à morte. E todos nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros, de pregar a verdade, de alertar as pessoas, principalmente os pastores. Mas todo cristão, ele tem esse dever. Olha o que diz Ezequiel 3,18.
Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, a pessoa está no erro, nós sabemos e não falamos nada. Isso será cobrado de nós. Seremos cobrados, principalmente aqueles que pregam o Evangelho, né, que vivem do Evangelho, os pastores. Quanto mais dado, mais nos será cobrado. Então, por isso, nós devemos pregar a mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jesus, a mesma mensagem dos apóstolos, falando do arrependimento. É difícil os pastores entenderem isso hoje, os pastores modernos. O amor é olhar para alguém caminhando para o abismo e dar um brado. Pare, saia daí, mude de caminho, arrependa-se. Esse é o verdadeiro amor. Quarto lugar, quarta lição, a mensagem ao arrependimento. Vamos ler do verso 3 ao verso 8. Verso 3 ao verso 8. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Então perceba aqui o que Lucas escreve a respeito de João Batista. Ele fala toda hora sobre arrependimento. Arrependei-vos, preparai o caminho, né? Ele fala de juízo. Essa era o resumo da mensagem de João. Mas não só de João, de Jesus também. Quando nós vamos para o livro de Mateus, Mateus falando a respeito de João Batista, de como era a sua pregação, ele resume a pregação de João Batista em arrependei-vos. Olha o que diz Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí Mateus também escreve o resumo da pregação de Jesus, igualzinho a de João. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Lucas também define a pregação do Evangelho com arrependei-vos. Essa é a tônica e o resumo da pregação de Jesus, dos apóstolos e de João Batista. O resumo da pregação moderna não é isso, não é arrependei-vos, é não julgueis. Deus é amor. Deus sim é amor, mas Deus também é fogo consumidor. A verdadeira mensagem do Evangelho começa falando da ira de Deus. Começa chamando as pessoas ao arrependimento, para então apresentarmos o Deus que é amor. Quando nós lemos a carta aos Romanos, Paulo começa escrevendo desta maneira: a ira de Deus se revela do alto dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Ele começa a falar do juízo de Deus, da ira de Deus, da condição do homem diante de Deus, que ele é depravado, que ele é pecador, foi corrompido da planta dos pés ao alto da cabeça, para então, nos capítulos posteriores, falar da graça de Deus, falar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo. Mas primeiro ele começa falando de arrependimento, do juízo de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho começa assim. Mas hoje, a pregação moderna fala só de amor, fala só de consolo, fala só de coisas boas e não fala da condição do homem diante de Deus. Outro dia, eu assisti, para ter argumentos contra, eu assisti a pregação do David Leonardo, que é um dos
pastores que têm mais seguidores no Brasil, para analisar e poder refutar aquilo que ele prega. E ele pregou uma mensagem onde ele usou textos bíblicos. Ele falou verdades. Porém, em nenhum momento da pregação, eu vi ele chamando as pessoas ao arrependimento, confrontando o pecado das pessoas. Ele falou coisas agradáveis aos ouvidos, coisas boas, que são até verdadeiras. Esse é o problema de muitos falsos pastores. Eles são parecidos com o verdadeiro. São como as víboras, que João aqui nos apresenta. As víboras se camuflam, são parecidas com algo que não são. E esses falsos pastores, eles pregam a Bíblia, usam o texto, interpretam de maneira correta, mas pregam só a metade da mensagem do Evangelho. Eles falam só sobre o amor, só sobre o consolo. Então por isso que eles são perigosos, por isso que eles arrastam multidões, e pessoas estão seguindo esses guias cegos. E a Bíblia diz que um guia cego leva outras pessoas para o abismo, junto com ele. Então nós devemos condenar essa pregação moderna, que só fala de consolo, que só fala de amor, mas não fala da justiça, da ira de Deus, não confronta os nossos pecados. A pregação dos homens de Deus do passado é bem diferente das pregações modernas. Quando olhamos para a vida de George Whitefield, quando olhamos para a pregação de George Whitefield, é bem diferente da que vemos hoje. George Whitefield ia nas minas de carvão pregar aos mineiros, homens que estavam ali todos pretos de carvão, e quando ele pregava a mensagem do Evangelho, ele confrontava o pecado daqueles homens. Ele dizia: parem de beber, parem de se prostituir, se arrependam dos seus pecados. E há relatos de que esses homens, quando ouviam as pregações de George Whitefield, os seus olhos derramavam lágrimas, sulcos brancos escorriam sobre as suas faces que estavam ali pretas de carvão, e havia arrependimento, havia conversão. Hoje nós não vemos isso. Hoje as pessoas entram dentro da igreja e ouvem uma mensagem que enche o ego delas, que traz apenas consolo, mensagem de autoajuda. A mensagem de Jesus era idêntica de João, e a mensagem de João era idêntica à mensagem de Jesus. Então é estranho nós vermos as pregações atuais. É estranho nós vermos um pastor dizendo que o seu ministério é apenas sobre família. Ele só prega encontro de casais. Meu ministério é só de família. Outros dizem que o seu ministério é só de jovens. Eles só pregam para jovens. Aí se veste de chapolim, se vestem de chaves, de tudo que existe para agradar os jovens. Não existe isso na Bíblia. Nós não vemos isso. Alguém que foi chamado para ser pastor ou pregador do Evangelho, ele prega para todo tipo de pessoa. Ele prega para criança, prega para jovem, prega para adulto, prega para idoso, para qualquer um. Não existe isso. Nós não vemos isso na Bíblia. A mensagem de Jesus, então, era idêntica de João Batista. Mensagem de arrependimento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, vai dizer que nós recebemos o ministério da reconciliação do homem para com o seu Deus, né? Através da pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O texto diz então que a palavra de Deus veio a João e não a Caifás. Por quê? Porque João estava comprometido com o Rei dos Reis e não com os reis dessa terra. Interessante nós vermos que as pessoas andavam de 100 a 150 quilômetros no sol, no deserto, para ouvir João pregar. E quando chegavam lá, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado. Certo, faziam um banquinho de areia, um montinho de areia e sentavam para ouvir João pregar. E a mensagem que João pregava não era uma mensagem de consolo. Eles andavam quilômetros no sol escaldante e chegavam lá para ouvir: raça de víboras, suas cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? Vocês são como cobras, vocês são como essas víboras do deserto que se camuflam. Vocês pensam que enganam a Deus, mas não enganam. Produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês se acham filhos de Abraão, só porque vocês têm o sangue de Abraão em suas veias. Mas o filho de Abraão é conhecido pela fé, não
pela descendência, né, de Abraão, descendência sanguínea. Jesus deu um exemplo disso quando ele foi na casa de Zaqueu. Quando ele estava lá na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrepende do seu pecado. Ele diz que ele vai restituir 4 vezes mais na vida das pessoas aquilo que ele roubou. E ele diz que ele vai dar 50%, né, metade, 50%, metade do que ele tem aos pobres. Aí Jesus levanta e diz: hoje houve salvação nesta casa, pois esse é filho de Abraão. E o filho de Abraão é conhecido pela fé. E aqueles homens que João confrontava, eles não tinham a fé verdadeira, porque a fé deles não tinha frutos. A fé verdadeira vai gerar frutos, né? Frutos de obediência a Deus. A mesma coisa acontece hoje. Se nós estamos vindo na igreja, culto após culto, temos anos de igreja, mas nós não produzimos frutos a Deus, nós somos como esses homens, somos víboras, somos cobras, estamos querendo enganar a Deus, enganar a nós mesmos. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Se nós ainda não temos dado frutos a Deus, nós não temos a fé verdadeira. Nós precisamos nos arrepender. Nós ainda não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. Nós precisamos nascer de novo. Talvez você não esperava ouvir isso hoje. Talvez você esperasse ouvir uma outra mensagem. Mas se queremos ser transformados por Deus, pela palavra de Deus, precisamos ouvir essas verdades. Precisamos sempre de alguém motivado pelo amor a Deus e amor pelas pessoas, a pregar a verdade, mesmo que isso doa. Olha o que diz Provérbios 27:6: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por que eu prego muito sobre pecado? Porque nós pregamos, né, contra o pecado. Porque nós amamos. Porque nós não queremos que os irmãos se percam. Queremos que os irmãos reconheçam as suas falhas e busquem força em Deus. Leonardo Ravenhill, ele disse: se Jesus pregasse a mensagem dos pregadores modernos, jamais teria sido crucificado. Se Jesus pregasse essa mensagem que tem por aí, ele estaria vivo. Ele não morreria, ele não ia para a cruz. Ele talvez seria chamado por Anás e Caifás a participarem ali do poder. Mas não, Jesus estava compromissado com a verdade, porque ele é a própria verdade. No verso 9 diz: e o machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e jogado no fogo. Lucas ilustra a ideia, João Batista, né, na sua pregação, ele ilustra isso. Jesus com o machado na mão, não com a plaquinha dizendo eu te amo, né, Jesus te ama, mas com o machado na mão e já ali mirando na raiz da árvore. E eu e você somos essa árvore. E ele dizendo: se você não produzir fruto, eu vou cortar você lá na raiz. E aí quando ele diz que vou jogar essa árvore no fogo, eu vou te jogar no inferno. Essa é a mensagem que João está trazendo, uma mensagem de juízo de Deus. Você se lembra também a mensagem de Jonas lá em Nínive? Foi uma mensagem de juízo. Deus disse para Jonas: vai até Nínive e prega uma mensagem de juízo. E Jonas pregou que eles deveriam se arrepender, porque se eles não se arrependessem, daqui a 40 dias Deus enviaria juízo e mataria eles. E eles se arrependeram. Eles ouviram, deram ouvidos à voz de Deus. Paulo pregou assim também. Paulo pregou para Félix sobre o juízo vindouro. E a Bíblia diz que Félix ficou amedrontado. E quando olhamos para as pregações de hoje, as pessoas ficam amedrontadas? Pelo contrário. Muitos saem dando risada, né? Olha que piada bonita que o pastor disse. Que pastor engraçado, que pastor gente boa, que pastor fofinho. Fala coisas bonitas, maravilhosas. Quanta filosofia, quanta coisa boa. Mas não saem amedrontados e cheios de temor a Deus. Quando olhamos para os homens do passado, nós vemos homens como Jonathan Edwards, que pregou uma mensagem chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esta mensagem trouxe conversão a muitas pessoas.
E interessante que Jonathan Edwards, quando pregava, ele lia o texto. Ele escrevia suas pregações em um texto e lia na igreja. Ele não articulava, ele não mudava o tom da voz, ele apenas lia o texto. Só que uma mensagem cheia de poder, e pessoas se convertiam dos seus pecados. Depois de ler as suas pregações, o testemunho histórico nos conta que houve um grande avivamento nos Estados Unidos, com uma pregação sobre o arrependimento. A história nos mostra também que uma mulher chamada Maria Sanguinária, na verdade ela era conhecida como Maria Sanguinária, rainha escocesa, ela disse que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que os exércitos da Europa. Por quê? Porque John Knox pregava uma mensagem que confrontava os seus pecados. Em 1558, John Knox escreveu um livro chamado O Primeiro Soar da Trombeta, o monstruoso governo das mulheres. Ele pregou na época em que essa mulher estava ali perseguindo os cristãos, matando cristãos. A mesma coisa aconteceu com Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517. Ele fixou as suas 35 teses lá na porta do castelo de Wittenberg. 95 teses contra a Igreja Católica, principalmente contra a venda de indulgências, pois a Igreja Católica estava vendendo terreno no céu. Estava tirando as pessoas do purgatório através de um documento chamado indulgência. Criaram até um dito episcopal que dizia: quando o seu dinheiro cai no gasofilácio, a alma do purgatório sai. O dinheiro cai no gasofilácio, cai, a alma do purgatório sai. Eles pregavam isso, que para você tirar o seu parente do purgatório, você precisava comprar esse documento. Aí Lutero, ele confronta esse falso ensino, dizendo que a salvação era de graça. Lutero fez isso na época que a Igreja Católica matava pessoas, levava à fogueira os hereges. E Lutero confrontou. Se Lutero ouvisse os cristãos modernos de hoje, Lutero não lutaria contra esse falso ensino. E até hoje, nós estaríamos aí cultuando a Maria, cultuando a mortos, cheio de vela aqui na igreja, estaríamos nas trevas. Mas Lutero não, Lutero foi uma voz. Lutero foi corajoso e lutou pela verdade, pregou o verdadeiro evangelho, aquele que confronta, ele protestou. Lutero escreve em sua introdução às 95 teses desta maneira: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade. A motivação de Lutero era o amor, ele foi movido pelo amor. Um pastor, uma igreja que prega contra os nossos pecados, é uma igreja que ama. E essa foi a motivação de Lutero. Ele não queria fazer uma confusão, uma divisão, ele queria mostrar a verdade. E aí, em sua primeira tese, ele escreve: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Ele estava explicando, olha, quando Jesus falou arrependei-vos, ele estava dizendo que nós deveremos ter uma vida contínua de arrependimento. Não é só um dia na nossa vida. Não é só um dia, eu levantei a mão, me arrependi dos meus pecados, aceitei Jesus. E agora eu não me preocupo mais em viver em arrependimento. Não, Lutero estava dizendo, não, devemos ter uma vida contínua de arrependimento. Mais uma vez mostrando que a mensagem do Evangelho começa falando de arrependimento. Lutero então protestou. E por isso somos chamados de protestante. Porque somos, ali descendentes de homens que protestaram. Por isso somos chamados de cristãos protestantes. A maioria das igrejas hoje não podem ser chamadas de protestantes. No dia 31 de outubro, elas não deveriam comemorar, nem fazer nenhuma nota, nenhuma publicação sobre esse assunto, porque elas não protestam contra nada. Eles protestam contra aqueles que protestam, que somos nós. Mas não protestam contra o falso ensino. Se fosse hoje, eles diriam para Lutero, Lutero, para com isso, Lutero. Vamos pregar o amor, vamos pregar amor. Eu não sei você, mas eu não vim de uma linhagem de piadistas.
Eu não vi de uma linhagem de pregadores que querem o favor do rei, que estão preocupados com o seu reino, não com o reino de Deus. Eu vim da linhagem dos profetas. Eu vim da linhagem daqueles que alertam o povo dos seus pecados. Eu vim da linhagem de João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos homens corajosos, cheios de amor pelas almas. Eu vim da linhagem dos homens que pregam contra os nossos pecados, homens que arrumaram confusão, perderam dinheiro, perderam a família, perderam a própria vida, perderam a própria cabeça, como João Batista, que perdeu a sua cabeça foi colocada num prato, porque ele pregou uma mensagem de confronto de pecados. Esses homens fiéis e cheios de amor deixaram o seu legado. Deixaram o seu legado para a humanidade, pregando o amor, defendendo a verdade. Eu e você não precisamos de uma oração ungida, da campanha do milagre urgente, do corredor dos 300 pastores, mas eu e você precisamos de uma vida de arrependimento e ouvindo o verdadeiro evangelho, Que Deus continue nos sustentando, que Deus continue nos dando coragem, ousadia de levar essa mensagem, a mensagem verdadeira do evangelho, Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por um dia a mensagem do evangelho ter encontrado o nosso coração. Se não fosse essa verdade, talvez nós estaríamos no erro. Estaríamos confortáveis em nossos pecados. Estaríamos talvez em um local onde o pastor todo culto diria para você: você é bonzinho, você vai para o céu, você não precisa se preocupar muito com a lei de Deus, não. Pode ver de qualquer maneira. Mas louvado seja Deus que um dia a mensagem verdadeira do evangelho, que nos incomoda, mas também nos traz vida, um dia nos alcançou. Que possamos agradecer a Deus e viver uma vida de arrependimento.